Fala calor e caloura, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, aqui eu vou trazer para vocês o conteúdo de soluções para a gente dar uma revisada para ver como é que vocês estão aí nesse caminho para fazer o vestibular deste ano, tudo bem? Então vamos lá, falando aqui a respeito de soluções, a primeira coisa que a gente tem que entender é a respeito da definição de soluções. Vamos lá. A definição é todo sistema homogêneo formado pela mistura de duas ou mais substâncias. Quando eu falo para vocês sistema homogêneo, é muito importante que vocês lembrem o que é uma mistura homogênea. A mistura homogênea é aquela que, independente da quantidade de componentes que eu estou utilizando, ela vai me apresentar apenas uma única fase. E essa fase a gente conhece ela pela coloração, tudo bem? Então se eu tiver uma mistura apresentando apenas uma fase, mesmo que nessa mistura tenha 2, 3, 4, 5 substâncias envolvidas, eu vou ter uma mistura homogênea, tudo bem? E a mistura ao contrário dessa é a mistura heterogênea, que é aquela que apresenta mais de uma fase, portanto mais de uma cor. Então fica ligado na dica aí. Beleza? A definição, ela mostra pra gente isso. Tá, mas o que é composto, do que é formado as soluções? As soluções, basicamente, elas são formadas por duas partes muito importantes, que é o que a gente chama de soluto, tudo bem? E é o que a gente chama de solvente, certo? O soluto é aquele componente, é aquela parte importante que eu falei para vocês, que vai estar geralmente apresentando em menor quantidade. E é ela que vai sofrer o processo de dissolução, tudo bem? Aí você vai se perguntar, caramba, ele está sofrendo ação, mas quem é que está fazendo essa ação? Quem faz a ação é quem? O solvente. Geralmente o solvente ele vem em uma maior quantidade e é ele que realiza o processo de dissolução, tudo bem? Então bora pegar um exemplo do dia a dia. Quando a gente vai adoçar o cafezinho, a gente vai colocar uma quantidade de açúcar, ou seja, eu coloquei aqui café e açúcar, e aí eu vou produzir uma solução, por ser uma mistura homogênea, tudo bem? E aí, se a gente ver a composição desse café com açúcar, a gente vai ver que eu tenho tanto o soluto quanto o cafezinho, né, que é o solvente. Então o cafezinho vai realizar a ação de dissolução do soluto, que no caso é o nosso açúcar, tudo bem? Aí a dica para isso é ficar ligado nas quantidades que eles estão dando para vocês na questão, no item, tudo bem? Se for uma quantidade muito grande, geralmente a gente vai ter que ficar ligado que trata-se de um solvente. E se for uma quantidade pequena, trata-se de um soluto, tudo bem? Beleza? Interpretação da concentração. Muitas pessoas veem questões de vestibulares com certas concentrações, né? Por exemplo, sabendo que uma solução que possui uma concentração de 4,4 mol por litro a menos 1, aí vai continuar o resto da questão. Para a gente entender e prosseguir na questão, é necessário fazer a interpretação para que a gente não se perca no caminho. Vamos lá, quando ele fornece 4,4 mol por litro, significa que ele está dando 4,4 mol a cada 1 litro. A interpretação vai ser o seguinte: do valor do lado esquerdo, o 4,4 mol corresponde a o soluto, tudo bem? Aí aqui que está o erro das pessoas. 1 litro as pessoas falam que é solvente, mas na verdade não, é a solução, tudo bem? Por que eu falo isso para vocês? Porque vai ter questão que ele vai fornecer o volume não da solução, ele vai fornecer o volume do solvente. Então vamos lá entender. Se ele fornece para a gente 4,4 mol para 1 litro, e ele me fornece na questão um dado dizendo que o volume do solvente corresponde a 200 ml, qual vai ser o nosso erro? De colocar o 200 ml aonde? Aqui embaixo. Mas na verdade não, porque aqui corresponde a o volume da solução, certo? Da mesma forma eu vou ter para outra unidade. 6,2 gramas por litro corresponde a 6,2 gramas de quê? Soluto para quanto? Para 1 litro de solução, tudo bem? Beleza? Então agora a gente vai trabalhar as classificações das soluções. Só para recapitular, as soluções elas podem ser classificadas de acordo com o tipo de soluto que eu estou colocando dentro do recipiente. Então vamos lá. Bom, como eu falei para vocês, as soluções elas são classificadas de acordo com o tipo de soluto que eu estou colocando, adicionando à minha mistura, tudo bem? Bom, aqui existem várias classificações, certo? Existem soluções líquidas, soluções gasosas, soluções sólidas, soluções eletrolíticas, soluções moleculares. Existem vários tipos de soluções, porém eu coloquei uma só para a gente ter como um exemplo, para a gente ficar um pouco mais habituado com essas classificações.
Soluções eletrolíticas, tá? Soluções eletrolíticas são aquelas em que o soluto ele é um eletrólito. Aí aqui eu disse para vocês, ou seja, capaz de conduzir corrente elétrica em meio aquoso. Então significa o que na prática? Que o soluto que eu estou colocando como sendo a parte da minha solução, ele, quando ele está em meio aquoso, ele tem a capacidade de conduzir corrente elétrica por dois processos que nós precisamos saber: a ionização e a dissociação, tudo bem? E aqui eu coloquei algumas substâncias que são capazes de conduzir corrente elétrica em meio aquoso, algumas substâncias que são consideradas eletrólitos, como por exemplo o ácido clorídrico, o HCl. O HCl, quando ele entra em contato com a água, ele sofre o processo de ionização, liberando o quê? Liberando íons. Quais são os íons? O hidrogênio H+, e o cloro, Cl-, tudo bem? E o H2SO4, o ácido sulfúrico, ele também realiza ionização, e essa base bem aqui, dissociação iônica, tudo bem? Ou seja, quem são os meus eletrólitos? São aqueles em que, em meio aquoso, ele tem a capacidade de produzir, deixar livre íons, e assim conduzir corrente elétrica. Então, isso não se aplica a substâncias moleculares, como eu coloquei aqui, por exemplo, a glicose e a sacarose, tudo bem? Aqui no primeiro exemplo, vocês viram que a lâmpada ligou, simplesmente porque eu utilizei um eletrólito. E aqui, a lâmpada não ligou, porque eu não utilizei um eletrólito, um composto capaz de conduzir corrente elétrica. Nesse sentido, quem são as soluções eletrolíticas? São aquelas que fazem com que haja um fluxo de elétrons dentro do meu sistema. Mas veja bem, aqui são substâncias químicas, então a gente vai chamar fluxo de íons, beleza? Então, para finalizar, eu coloquei aqui para vocês algumas designações muito comuns no assunto de soluções. Quando eu tiver M1, significa que eu estou me referindo à massa do soluto. Quando eu tiver M2, a do solvente. E quando eu tiver só M, da solução. Da mesma forma vai acontecer para as outras grandezas. Número de mols, quantidade de matéria. N1 é o mol do soluto, N2, mol do solvente, e o N é o mol da solução. E o volume, bora ver se você aprendeu. V1 corresponde a soluto, o volume do soluto. V2 ao do solvente e o V da solução, tudo bem? Então essa daqui foi a primeira aula de soluções que a gente vai trabalhar aqui nesse módulo de Química. E nas próximas aulas eu vou estar trazendo para vocês conteúdos relacionados a este, como por exemplo as unidades de concentração, beleza? Então fique no aguardo de vocês, até o próximo vídeo.